Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. No passado dia 1 de novembro, festa de Todos os Santos, no colégio onde sou capelão, um grupo de famílias organizou uma atividade interessante, um desfile de santos. Antes do desfile propriamente dito, tivemos uma missa, onde já ia podendo ver muitos daqueles meninos e meninas vestidos de tal modo que parecessem algum santo ou alguma santa. Havia santos para todos os gostos. Alguma Madre Teresa de Calcutá, São Paulo. Achei graça a dois irmãos, um que era São Jorge e o irmão mais pequenino era o Dragão. Não sei se ele terá aproveitado para espicaçar o irmão com a espada, fazendo de São Jorge. Havia também um São José Maria, com uma roupa a imitar uma batina, que levava um livro de São José Maria, Amigos de Deus, na mão e uns óculos. Havia um Santo António, com careca e tudo. E algum até que tinha saído mais à pressa de casa, talvez sem se lembrar de algum santo, dizia que vinha de Carlo Acutis, com a sua roupa normal. A certa altura tive dificuldade em reconhecer o disfarce de uma menina de uns 9, 10 anos. E ela, então, começou assim a piscar os olhos, enquanto segurava na mão um recipiente com 2 bolas de ping-pong, com uma pinta negra, que pareciam 2 olhos. Então pude reconhecer que ela estava vestida de Santa Luzia, que é justamente a santa que a Igreja hoje celebra. A santa protetora daqueles que têm dificuldades de visão. Protetora também dos oftalmologistas que ajudam as pessoas nessa dificuldade. Podemos pensar que celebrar Santa Luzia a poucos dias do Natal é um convite da Igreja à iluminação espiritual da nossa alma, a ter o olhar naquilo que realmente interessa, para nos prepararmos interiormente para o grande dia que se avizinha. Recordemos um pouco da história de Santa Luzia. Ela nasce na cidade de Siracusa por volta do ano 283, numa família rica e cristã. Era considerada uma das jovens mais belas da sua cidade. O pai morreu quando ela tinha 5 anos e a mãe, Eutíquia, tinha uma grave doença. Luzia, desde muito jovem, sentiu no seu interior que o Senhor a inclinava, a convidava a consagrar-se inteiramente a Ele. Um dia, ela e a mãe foram em peregrinação à cidade de Catânia, onde era venerado o corpo da grande santa Águeda, que morrera por não querer converter-se aos deuses romanos. Na missa a que assistiram, o evangelho era o da mulher que sofria com um fluxo de sangue, parecido à doença que tinha a própria mãe da Luzia. E a Luzia pensou, se aquela mulher, ao tocar nas vestes do Senhor, ficou curada, será que Santa Águeda não pedirá ao Senhor que cure a minha mãe da mesma forma que curou aquela mulher? Luzia rezava, então, insistentemente, através de Santa Águeda, para que a sua mãe ficasse curada. E, de facto, no final da missa, quando ambas se juntaram para rezar, novamente, a mãe de Luzia disse-lhe que já estava curada. Luzia aproveitou essa ocasião para partilhar com a mãe o seu voto de castidade, de entrega de alma e corpo ao Senhor. A mãe disse-lhe, Luzia, minha filha, tudo o que é meu e de teu falecido pai é teu. Por isso faz o que quiseres. Pois a Lúcia também lhe disse que queria desfazer-se de todos os seus bens para viver plenamente entregue ao Senhor. Ao chegarem a casa, começaram a distribuir todos os seus bens pelos pobres. Tomando conta do que estava a suceder, um jovem, rico e pagão, politeísta pelo seu nascimento e família, que estava enamorado de Luzia, foi perguntar à mãe de Luzia porquê que esbanjavam tanto dinheiro, dando aos pobres. Eutíquia respondeu, Luzia é muito providente, e é porque julga os bens do paraíso celeste muito mais valiosos do que esses que estamos a fazer isto. O jovem não entendeu o que era isso dos bens do paraíso celeste,
e voltou para a sua casa. Os dias passaram e Lúcia e a sua mãe iam dando mais e mais dinheiro aos necessitados, desfazendo-se da grande fortuna da família. E por isso o jovem apercebeu-se de que Luzia tinha de ser cristã e denunciou-a ao governador, ao prefeito romano de Siracusa, um tal de Pascácio, que ficou furioso com a grande fé cristã que a Lúcia manifestava. Remete-a ao imperador, que também procurou persuadi-la a converter-se aos ídolos. Mas Luzia, cheia do Espírito Santo, também diante do imperador Diocleciano, recusou a sacrificar o que quer que fosse aos falsos deuses, pois era tudo e só de Jesus. Depois de várias ameaças, ela é então condenada a sofrer primeiro diversos tormentos, primeiro para a dissuadir. É-lhe aplicado a certa altura o castigo mais cruel, depois da morte, que era o de serem arrancados os olhos. Assim acontece, assim aplicam esse castigo, mas, segundo a narração do martírio de Luzia, nasceram-lhe milagrosamente no rosto 2 lindos olhos, sãos, perfeitos e mais lindos do que os primeiros. Vendo que nada demovia a Luzia da sua fé, então é decapitada. Pouco antes dizia: adoro um só Deus verdadeiro, a quem prometi amor e fidelidade. É então decapitada no dia 13 de dezembro do ano 304. Os cristãos recolheram o seu corpo, sepultaram nas catacumbas de Roma. A fama de Luzia espalhou-se por toda a Itália e pela Europa e depois pela Igreja em todo o mundo. É uma das 4 santas invocadas desde da maior antiguidade da Igreja, no cânon romano da Santa Missa. Continua hoje a ser venerada como a Santa da Visão. Pois a vida e a morte da Santa Luzia podem empurrar-nos para irmos mais depressa neste nosso caminho do advento. Pensava que podem ajudar-nos a calibrar a nossa visão da vida, para vivermos o que as leituras da missa de hoje nos propõem. A primeira leitura fala-nos de saber descobrir a presença de Deus neste mundo e a partir deste mundo. É um convite, justamente, que a Igreja nos dirige para erguermos os olhos para o alto e olharmos para Deus, descobrindo-o como a causa amorosa de tudo aquilo que existe, com toda a sua grandeza, com toda a sua beleza. E também nos fala de saber encontrar o olhar amoroso de Deus que repousa sobre nós. Agora que fazemos oração, estamos a procurar dirigir o olhar da nossa alma para Ti, Jesus, imitando o exemplo desta nobre rapariga, santa, corajosa. Diz o seguinte, esta leitura do profeta Isaías: a quem me comparareis que seja semelhante a mim, diz o Deus Santo. Erguei os olhos para o alto e olhai. Quem criou estas estrelas? Aquele que as conta e as faz marchar como um exército e as chama a todas pelos seus nomes. Tal é a sua força e tão grande é o seu poder que nenhuma falta à chamada. Jacob, porque dizes, Israel, porque afirmas, o meu destino está oculto ao Senhor e a minha causa passa despercebida ao meu Deus. Não o sabes, não o ouvistes dizer, o Senhor é um Deus eterno, Criador da terra até aos seus confins. A leitura vai dizer-nos ainda, se os nossos olhos forem capazes de enxergar este Deus de bondade e tão próximo de nós, viveremos neste mundo sem nos cansarmos, mesmo no meio de todos os sofrimentos, pressas e desaires, porque os nossos olhos estarão mais na meta, estarão postos mais longe, para além desta dificuldade. Os olhos estarão postos na união para sempre com o Deus Amor. Termina assim esta leitura. Ele não se cansa nem se fatiga e a sua inteligência é insondável. Dá força ao que anda exausto e vigor ao que anda enfraquecido. Os jovens cansam-se e fatigam-se e os adultos tropeçam e vacilam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, formam ásias como as águias. Correm sem se fatigarem, caminham sem se cansarem. Santa Luzia não se cansou, apesar dos tormentos e dificuldades, não se cansou de amar a Deus. Para termos também nós este olhar posto em Deus e sentirmos o seu olhar, precisamos de imitar a vida de oração e também de desprendimento dos bens materiais que a Luzia praticou. O desprendimento e a oração permitir-nos-ão libertar-me o olhar para Deus,
ver a nossa vida com a luz que dele vem. No Evangelho, tu, Jesus, convidas-nos a olhar para ti e a ir até ti. Vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Santa Luzia morreu dizendo estas palavras: adoram só Deus verdadeiro, a quem prometi amor e fidelidade. Pedimos-te agora, Santa Luzia, que tal como tu saibamos ter olhos apenas para o nosso Jesus manso e humilde, e que queiramos guardar-nos para ele, cada um no estado de vida a que Deus o chamar, célibe ou casado, que o façamos, que nos guardemos para ti, Senhor, com a mesma fidelidade que Santa Luzia teve. Podemos pensar que Jesus nos diz isto do presépio, da manjedoura, dos braços de Nossa Senhora. O alívio da tua alma não estará em ter muitas coisas, ou em sentir-se bem de forma egoísta. Terás paz na tua alma, se com o coração manso e humilde olhares para mim, me descobrires como teu Deus, me acolheres na tua vida e me seguires. A nossa mãe também só tem olhos para Jesus, e através do amor a Jesus, para José, para Isabel, para todos os que a rodeiam. Ajuda-nos, Mãe Nossa, a aprender também da coragem, do amor por Jesus de Santa Luzia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, Santa Luzia, intercedei por mim.